Estamos de volta com seu programa Retrospectiva. Estamos olhando para este ano de 2020, que foi profundamente marcado pela pandemia do novo coronavírus. Já que eu estou falando neste assunto, já comecei a tocar neste assunto, eu quero trazer para você uma reportagem que nós produzimos aqui no nosso trabalho jornalístico do Sistema de Comunicação sobre uma reinvenção das regras e, é claro, dos relacionamentos de trabalho. Eu estou falando particularmente do home office, uma prática que foi adotada com bastante afinco para não deixar a nossa economia e também os serviços públicos pararem em contexto de pandemia. Vamos falar sobre o home office a partir de agora nesta reportagem. A alternativa do trabalho home office foi bem recebida por diversas empresas e profissionais em meio à necessidade de isolamento social. Mas para quem não tinha o costume, trabalhar em casa pode induzir ao relaxamento, queda na produtividade. Daí a necessidade de observar alguns cuidados. Quando nós treinamos, fazemos e repetimos, nós vamos ficando um pouco mais excelentes. Nós aperfeiçoamos aquele nosso trabalho. É importante que a gente se organize também do ponto de vista da alimentação, do sono, dos ambientes. Escolher um ambiente para trabalhar, não trabalhar em qualquer lugar, sabendo que tudo isso é novo. Mas quando a gente se abre para o novo, não se abre para o desespero, a gente tem a possibilidade de se desenvolver. Crie seu ambiente de trabalho no lar. Um canto reservado e ambientado para as tarefas. Programe as pausas. Isso ajuda a manter o foco, evita a distração. Você tem que fazer as paradas, mas principalmente estar perto de janelas, ter o local de trabalho iluminado e organizado e também limpo. É importante que você possa perceber que esse momento é um momento crucial para você e que só as pessoas que têm disciplina e organização é que vão conseguir trabalhar em casa. A jornalista Maria Clara Estrela escreve para o portal O Dia de Casa. Ela adotou alguns comportamentos para manter o mesmo ritmo de sempre. O que eu tento me ater é a passar esse tempo em que eu estou trabalhando e mentalizar de que eu não estou em casa. É montar uma ilha de trabalho que me remeta ao máximo. O meu local de trabalho é na redação. Eu criei uma ilhazinha de trabalho para mim, montei tudo direitinho para poder conseguir focar mais naquilo, entender que durante aquele tempo eu não sou a Maria Clara, moradora da casa, que está em isolamento. Eu sou uma profissional desempenhando uma função que eu desempenharia exatamente igual se eu não estivesse ali. As recomendações envolvem também a postura corporal. Use cadeira com encosto adaptado, mantenha os ombros e quadris alinhados e deixe os braços descansarem na altura dos cotovelos. No mais, movimente-se. E no dia 15 de maio deste ano de 2020, nós da O Dia TV destacamos uma equipe de reportagem para o município de Floriano, região centro-sul aqui do estado do Piauí. O nosso objetivo era acompanhar uma visita ministerial de Damares Alves, que veio conhecer um protocolo que naquele momento ganhava bastante popularidade aqui no estado do Piauí e no Brasil como um todo no combate e no tratamento de pacientes com Covid-19. Vamos lembrar como foi. Floriano é uma das poucas cidades brasileiras sem registros de morte pela Covid-19. O Hospital Regional Tibério Nunes atende a quase 500 mil pessoas de 82 municípios. E foi nesta unidade que um grupo de médicos pesquisadores passou a adotar um protocolo eficaz de combate aos efeitos do novo coronavírus. A partir do momento do conhecimento do comportamento da doença, a gente conseguiu atacar em cada fase correta. Então, na primeira fase, a atenção básica usa a cloroquina e a azitromicina. A segunda fase hospitalar, a gente consegue fazer anti-inflamatórios potentes e anticoagulantes, de forma a frear a doença na segunda fase e evitar a terceira fase, a fase que leva ao leito de terapia intensiva. E o ventilador, nesse momento, tem pouco resultado, ele não tem dado, a mortalidade é muito alta e a gente consegue, freando nas duas primeiras etapas, evitar que isso esteja um desfecho desfavorável.
Os números atestam o poder da cloroquina administrada com azitromicina na primeira fase da doença, quando surgem os primeiros sintomas. Até o momento, o município de Floriano conta com 24 casos confirmados de Covid-19. O total de recuperados chega a 9. Destes pacientes considerados curados, 7 aceitaram o tratamento com a cloroquina e a azitromicina. Por considerar o direito à vida como primordial em meio à pandemia, a ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, foi a Floriano conhecer de perto o trabalho das equipes de saúde e apresentou oficialmente como referência para todo o país o protocolo adotado. Ao longo da semana já estávamos conversando com os médicos e já conhecendo o sucesso que tem sido alcançado aqui nos resultados obtidos. E saímos daqui impactados com o que vimos. E o que vimos aqui? A união de forças e o trabalho começando desde lá da atenção básica. Nós estamos levando esse protocolo, já sabemos que alguns estados estão aplicando, estamos levando. O ministro da Saúde está acompanhando essa viagem, está acompanhando assim em tempo real tudo que está acontecendo aqui. Estamos levando. O protocolo, inclusive, já está disseminado no WhatsApp de tudo que é médico no Brasil. Está público no Instagram da doutora Marina. Todo mundo pode ter acesso, não tem nada fechado, nada secreto. Eu só estou levando oficialmente, mas ele já está aberto. O tratamento é considerado barato. De acordo com os médicos do grupo, o custo por paciente é inferior a R$ 100, o que anima as autoridades. Com menos de R$100, tu salva uma vida. Então, o que nós vimos aqui hoje, e você evita que o paciente vá para a UTI. O que nós vimos aqui hoje, de fato, nós estamos saindo, a equipe técnica que veio aqui a essa cidade, nós estamos saindo daqui hoje, a palavra é impactados. Nós estamos saindo daqui impactados. Floriano está dando uma lição para o Brasil do combate ao Covid. Com resultados promissores e todo o apoio garantido pelo governo federal, a esperança de superação da crise do coronavírus aumenta. A expectativa é que esse conhecimento que a gente vem disseminando do ponto de vista entre os médicos, isso possa ganhar também força dentro da população e é que todos os brasileiros possam ter a oportunidade de ter uma chance, de ter uma esperança de salvação, né, dessa pandemia. E no dia 28 de maio de 2020, nós registramos aqui com as lentes do canal 23.1 um manifesto que reuniu na frente do Palácio da Cidade, que é a sede do governo municipal aqui da capital do estado do Piauí, um manifesto de empresários, de industriais que estavam cobrando maior agilidade e uma mudança de postura da Prefeitura Municipal de Teresina. O objetivo era pedir o fim dos lockdowns, dos isolamentos sociais e uma reabertura da nossa economia. Vamos lembrar como foi. De verde e amarelo, representantes da classe empresarial, políticos e apoiadores elevaram o tom contra o prefeito Firmino Filho e o governador Wellington Dias, por conta dos decretos que determinaram o isolamento social e o fechamento de lojas e boa parte do segmento produtivo. Nós estamos há mais de 100 dias com essa pandemia declarada. E o prefeito e o governador nos confinaram no isolamento e nós aceitamos, nós colaboramos. A sociedade compreendeu a necessidade. Mas, decorrido todo esse tempo, o que fez a prefeitura? O que fez o governo do estado? Eles se prepararam para combater essa pandemia sanitária? Não. Paralisado há mais de 100 dias, o setor da construção civil foi diretamente afetado pela recessão. Com lojas de material fechadas, obras suspensas e colaboradores demitidos, o sindicato da categoria exigiu autorização para o retorno imediato dos empreendimentos. Se São Paulo não parou, nunca parou, e hoje está super satisfeito, por que é que nós vamos aceitar continuar parado aqui? Isso é um absurdo. Então tem que voltar urgente. Nós temos provas científicas de que dá para voltar e os mais pobres é que estão sofrendo. Ações judiciais foram utilizadas como alternativa para o funcionamento de alguns serviços,
como o de advocacia. Mas a Ordem dos Advogados defendeu o diálogo para a superação dos desentendimentos. Nós acreditamos inicialmente que o diálogo deve ser a melhor recomendação nesse momento, tanto para a Prefeitura como para os empresários. Esperamos que a via judicial seja a última a ser utilizada, tendo em vista que o que deve prevalecer sempre é o bom senso e o diálogo entre as partes. A Federação do Comércio denunciou má-fé política na gestão da situação de calamidade pública e adotou algumas medidas. Eu estou mandando fazer um levantamento através da minha assessoria sobre as muitas informações que foram passadas em nome da ciência. Primeiro disse que ia morrer 18 mil, depois baixou para 600 mil. Os cientistas do prefeito Firmino são cientistas que pensam igualmente a ele. Se pensar diferente, não fica no grupo dele. Então são cientistas que estão cometendo assassinatos. São cientistas que estão fazendo uma conspiração política, uma conspiração visando as próximas eleições. Como reação à última matéria que nós apresentamos, foi no dia 5 de junho deste ano que realmente começou-se a se ensaiar uma retomada das atividades econômicas aqui em Teresina, particularmente falando. Nós tivemos uma cobertura completa para falar sobre os protocolos que estavam sendo pensados e, é claro, principalmente quais eram os pensamentos do Governo do Estado do Piauí, da Prefeitura Municipal de Teresina, do Ministério da Saúde e também dos empresários acerca da retomada da vida ao que se tinha na cabeça de uma antiga normalidade antes da pandemia do novo coronavírus. Vamos lembrar como foi. Dispensadores de álcool em gel, uso de máscaras, um distanciamento entre clientes. Essas são algumas das medidas que deverão ser adotadas pelos estabelecimentos quando as atividades comerciais puderem voltar a funcionar, no que está sendo chamado de novo normal. Medidas que, segundo especialistas, são necessárias para dar maior segurança e evitar a contaminação pelo novo coronavírus. A quantidade de pessoas dentro do estabelecimento deve ser mínima. Se for possível ele fazer revezamento de funcionários, se de repente tiver uma quantidade aumentada, isso talvez vá ser importante, vai depender do serviço. A quantidade de clientes também circulando tem que ser o mínimo possível, então ele tem que estabelecer uma quantidade em que eles consigam circular de maneira a não ficar se topando ou tocando uns nos outros, ou seja, mantendo essa distância de pelo menos 1 metro durante a circulação dentro, e ter uma pessoa na porta para controlar a entrada, ou seja, sair um cliente, aí somente com a saída de um pode entrar outro, para que não haja uma multidão dentro do setor. Eles todos devem ser orientados a manter a distância de 1 metro entre um e outro, usar máscara, evitar ficarem se tocando ou tocando as superfícies, tocar o mínimo possível, isso para os clientes. Preparação que os lojistas já estão definindo e reconhecem como importantes. Estamos analisando nesse momento o protocolo que foi sugerido pelo governo do estado, né? Que inclusive está em consulta pública. Também nós, em nosso processo de pedido de reabertura, nós tínhamos já também incluído algumas regras de segurança. Então, muitas das regras de segurança que foram colocadas em nossos protocolos também estão dentro desse protocolo apresentado pelo governo do estado. Nesse momento é muito importante a questão da definição de um protocolo de segurança para que o lojista possa ter um embasamento, ele se basear e ele possa ter um norte a ser seguido. Nesse momento, nós vamos ter, vai ser uma volta, mas com uma volta completamente diferente. Nós vamos ter atitudes diferentes do que tínhamos antes. Os empresários também buscam orientar os colaboradores para que eles entendam seu papel neste momento de mudanças. Eles entendam que não é você quem está impondo, mas que pela nossa realidade nós precisamos reverter, né? Precisamos mudar alguns hábitos. E, com fé em Deus, isso será por pouco tempo. Esse shopping center, localizado na capital, já vem se adequando às novas exigências há um tempo. Se preparam para receber os clientes quando tiverem autorização de funcionamento. Além dos dispensadores de álcool em gel, a higienização dos ambientes tem sido frequente. Foram várias as medidas que já foram planejadas e repassadas aos lojistas. As nossas portarias, elas já permanecem com as portas abertas. Essas portas, elas foram divididas em entrada, por um lado só entrada e o outro somente saída. Nós instalamos em todas as portarias pias
com sabonete, secadores de mãos e orientações de como as pessoas devem fazer a higienização correta das mãos. Essa separação de entrada e saída para que não se aglomere, né, um fluxo grande de pessoas, e após a entrada também a gente tem o dispensador de álcool gel com pedal para que elas, caso sintam necessidade, possam fazer a higienização correta das mãos. No primeiro momento, a direção do shopping optou que as áreas comuns, como brinquedotecas e salas de cinema, não estarão disponíveis, devido aos riscos maiores de contaminação. É uma decisão, né, da administração que essas atividades, mesmo que tivesse autorização, nós ainda não voltaremos com ela porque é algo que aglomera, né, que é um ambiente de maior confinamento. Então, a nossa decisão é que nesse primeiro momento, nessa primeira fase, nós vamos mantê-los fechados, né? Então, a abertura se daria de lojas âncoras, lojas satélites, praça de alimentação, mas as lojas de brinquedos infantis e os cinemas ainda não. Isso seria para uma fase posterior. De olho nessa nova exigência do mercado, muitas empresas estão trabalhando redobrado para atender a esse novo público, como a empresa do Everson, que há 7 anos possui uma gráfica. A produção foi redirecionada para produzir equipamentos como os face shields e as barreiras protetoras e outros itens essenciais no combate ao coronavírus. A gente está fazendo uma força-tarefa para atender o máximo de pessoas e empresas que procurem os nossos serviços, porque certamente nesse momento de reabertura gradual do comércio, esses itens são essenciais para garantir a segurança e saúde das pessoas nesse chamado novo normal. Um dos setores mais prejudicados com a pandemia do novo coronavírus diz respeito àquele setor que promove, que trabalha com eventos. O setor de bares e restaurantes também foi bastante prejudicado. E durante este ano de 2020, nós demos voz para que os empresários pudessem falar sobre as consequências da pandemia em suas empresas e também sobre a necessidade de se retomar uma vida no que se tinha de patamar de normalidade antes do novo coronavírus. Nós acompanhamos muito, demos muito espaço para os trabalhadores do setor de bares e de eventos falarem. E nós vamos lembrar o que eles pensavam lá no mês de junho. Para não deixar de atender os clientes, aumentar os canais de interação à distância e os serviços de entrega em domicílio têm sido as principais alternativas adotadas por donos de bares e restaurantes. Alguns estabelecimentos se adaptaram às circunstâncias, com uma rotina de funcionamento diferente que pode se tornar permanente. O protocolo de reabertura aqui da empresa seria basicamente o mesmo que a gente utilizou lá naquele primeiro decreto. A gente abriu por 2 dias ainda, antes de sair o decreto que fechava totalmente o comércio. E a gente já utilizava as regras de distanciamento. Nosso espaço físico externo permite esse distanciamento. A gente tem capacidade para até, 70 mesas. E a gente utilizou somente umas 20 mesas. E distanciadas, álcool em gel já era uma prática comum da gente disponibilizar aqui. Então não é nada difícil assim de a gente fazer. Mas a expectativa pelo retorno do público, assim como era antes da pandemia, ainda existe. E desde já, os ambientes estão sendo preparados. A gente está trabalhando com todas as normas que eles exigiram, né, com o uso de máscaras, com a higienização de todos os ambientes do restaurante, com higienização os EPIs dos funcionários, né? E os motoqueiros também de deliveries, também a gente está disponibilizando álcool em gel, né, para que eles possam estar utilizando. Então a gente está procurando seguir todas as normas que foram repassadas. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, publicou protocolos que prezam pela segurança sanitária dos estabelecimentos. Esses protocolos têm sido apresentados para os governos, para as prefeituras, para ajudar os comitês que são formados para a reabertura de todo o comércio.
Esse material está disponível ao público através do site da Brasel. Os nossos associados também já têm esse acesso, eles já estão fazendo nos seus restaurantes espaçamento de mesas, disponibilização de álcool em gel em outros pontos, EPI dos seus funcionários. Eles já sabem que vão ter que fazer o cardápio digital, ou se não quiser o cardápio digital, vai ter que plastificar e higienizar sempre após o uso. Então eles já estão preparados, eles só estão realmente esperando a reabertura com toda a segurança. Queremos abrir, mas com segurança. E foi no dia 11 de junho de 2020 que nós continuamos também a dar voz àquelas pessoas que trabalham de certa forma autônoma ligadas à promoção de pequenos eventos. Casamentos, batizados, aniversários foram proibidos por conta da pandemia do novo coronavírus e principalmente pela capacidade de aglomeração desses eventos em particular. Nós acompanhamos também a briga dos empresários do setor para uma retomada segura dessa geração de emprego e renda através dos eventos. Vamos ver. Casamentos, formaturas, aniversários, confraternizações, congressos, encontros religiosos ou uma simples festa de rua. O ramo de eventos é amplo, diverso, envolve não só a organização direta, mas também uma série de empresas prestadoras de serviços. Ou seja, sempre que se realiza um encontro, por menor que seja, um círculo econômico é ativado. Pessoas abraçam a oportunidade de produzir e ter uma renda. São cerimonialistas, cozinheiras, garçons, entregadores, seguranças e muitos outros mais, que no momento estão parados por conta da pandemia, sem expectativa de renda. Situação que preocupa a Associação Piauiense das Empresas de Eventos, APOE, que relaciona os impactos negativos provocados pela recessão no setor. Vai haver um desemprego, já está acontecendo, ainda segundo essa pesquisa do Sebrae, das empresas entrevistadas, que foi um grande número, inclusive muitas empresas do Piauí, mais de 80% das empresas pretende reduzir para menos da metade o número de funcionários. A entidade representativa apresentou à Prefeitura de Teresina um protocolo para o retorno das atividades do ramo. E é um protocolo que abrange realmente a retomada item por item, quais os setores, quais os subsegmentos do próprio segmento de evento. A APOE espera medidas imediatas para socorrer os profissionais que dependem da realização de eventos, que não têm data para serem autorizados. A gente está falando de um setor e vários outros que vivem, têm o seu ganha-pão nesse tipo de atividade, que estão desamparados. Agora com a medida chamada de Aldir Blanc, uma homenagem ao compositor vítima de Covid, se prevê o auxílio emergencial de R$600, tal qual acontece, já vem sendo aplicado também pelo governo federal. É uma medida que alenta, que acalenta, que é de extrema importância, mas que ela seja seguida de outras medidas. Os recursos prometidos também pelo governo federal não estão chegando a quem mais precisa, que são as micro e pequenas empresas, especialmente num setor em que passa inevitavelmente pela aglomeração de pessoas, ou seja, sem uma perspectiva imediata de retorno. Esse auxílio ele é fundamental para que a economia gire. O número de cancelamentos, a média de cancelamentos por empresa em nível nacional tem sido de 17 eventos. Mudando de mês, chegamos ao mês de julho de 2020. Já estamos no segundo semestre deste ano, que foi marcado pela visita do presidente Jair Bolsonaro ao município de São Raimundo Nonato. É importante destacarmos que o presidente do Brasil veio ao estado do Piauí após adiar por 2 vezes esta agenda oficial. Na realidade, nesta época, o presidente Jair Bolsonaro estava confirmado com o novo coronavírus e chegou a ficar 17 dias em isolamento social para, é claro, se tratar contra a doença causada pelo novo coronavírus. Nós também mandamos uma equipe de reportagem lá para a região de São Raimundo Nonato. Fizemos entradas ao vivo e acompanhamos toda a passagem do presidente Jair Bolsonaro pelo estado do Piauí no mês de julho. Vamos lembrar. São Raimundo Nonato fica a aproximadamente 570 quilômetros da capital Teresina. O presidente Jair Bolsonaro aterrissou no aeroporto da cidade às 9h40 da manhã.
e seguiu para a parte de fora, onde cumprimentou simpatizantes que receberam o presidente com gritos de ordem. Uma pessoa que a gente acredita nele e a gente quer que as coisas mudem. Uma grandeza para a gente, porque nosso presidente, o que nós nos orgulhamos muito, está chegando aqui na nossa terra. Com fé em Deus vai trazer água para a gente também, botar nosso aeroporto para funcionar e trazer mais emprego, gerar mais renda para todos nós aqui. Grupos de diversos municípios da região foram ao encontro do presidente. Montado em um cavalo, Bolsonaro incorporou um dos principais personagens do sertão, o vaqueiro. Em meio à recepção calorosa, a população aproveitou também para reivindicar direitos. Trouxe essas faixas aí, pedindo ajuda para a educação do Piauí, que está abaixo de zero. O governador agora recebeu 1.652 bilhões, que 60% desse dinheiro é para a valorização da educação. E ele está pedindo já na justiça para que esse dinheiro seja colocado numa conta única para gastar com a saúde. E nós, trabalhadores de educação, precisamos desta valorização porque esse dinheiro, 60% é nosso. O senador piauiense Ciro Nogueira, do Progressistas, articulador responsável pela vinda do presidente ao Piauí, fez parte da comitiva presidencial. Após esse contato pessoal com o público, Bolsonaro seguiu em um helicóptero da FAB para a cidade de Campo Alegre de Lourdes. Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, fica a aproximadamente 72 quilômetros do município piauiense de São Raimundo Nonato. No território baiano, o presidente Bolsonaro cumpriu a agenda oficial de inauguração de um sistema de distribuição de água abastecido pelo Rio São Francisco, uma demanda comum, também apresentada pela população do estado do Piauí. O meu pedido ao presidente é que ele olhe um pouquinho para nós aqui em São Raimundo Nonato, para o nosso problema de água. Nós não temos uma água potável. Eu, como cozinheira, tenho um restaurante e é muito difícil trabalhar, porque a gente tem que comprar água para cozinhar, água para beber, porque a água que nós temos na torneira não é apropriada para nós que trabalhamos, não é apropriada para cozinhar. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial. Na volta do nosso programa Retrospectiva 2020, eu vou receber aqui em nossos estúdios a editora-chefe do jornal O Dia, o seu líder de credibilidade há 69 anos no mercado de comunicação. Eu estou falando de Adriana Magalhães e nós vamos fazer uma retrospectiva sobre as principais manchetes, os principais assuntos que foram tratados nas matérias, nas linhas, nos cadernos do seu jornal O Dia durante este ano que está se encerrando. O Dia TV, canal 23.1 e eu volto já!